Olá, agradeço a você pela tua conexão. Estamos em mais um Célula Online, dentro da série O Discípulo de Cristo chamado para um compromisso total. E dentro desta série nós estamos na temática do compromisso e hoje nós vamos ver o estudo número 13. E ainda houve outros exemplos no Velho Testamento. A semana passada nós discutimos o exemplo de Ruth, né, como um exemplo marcante de compromisso. E eu pedi para vocês lerem o livro de Esther, que é outro exemplo. E no Velho Testamento, fechando essa temática do compromisso, nós vamos trazer mais alguns exemplos. E aí nós vamos para o Novo Testamento, que também é interessante. Mas antes de entrar no estudo propriamente dito, eu quero fazer uma correção. Na live anterior, quando a gente estava vendo o exemplo de Ruth, ali no item reagindo fora do propósito por causa de uma circunstância, eu estava fazendo esse comentário, ok? Indevidamente, eu citei o nome de Urias. E não é Urias. De Urias nós vamos falar hoje. Na verdade, o nome que eu estava me referindo é o nome de Uzias. Houve uma confusão da minha parte, vocês me perdoem. O exemplo que eu citei a semana passada era Uzias. Ok? Feita essa correção, vamos entrar então no nosso estudo de hoje, que é o estudo número 13. E ainda houve muitos outros exemplos no Velho Testamento. Nós estamos pegando alguns, porque não dá para a gente ficar fazendo um estudo exaustivo desse tipo, não dá. E eu vou ler aqui um versículo que está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos reunir ou congregar, como você vai ver em algumas versões, como algumas pessoas estão fazendo. Ao contrário, isso já acontecia naquele tempo, no primeiro século da era cristã. Ao contrário, vamos nos reunir e fortalecer uns aos outros, ainda mais agora. Aí ele traz um sentido de urgência, que vocês estão vendo que o dia se aproxima. Ok? Então aqui eu quero fazer um breve comentário. É um ambiente de apostasia dentro de um contexto escatológico. A gente tem que perceber a colocação que é feita aqui em Hebreus 10, 25. Esse dia é o dia de Cristo. Para nós, igreja, que estamos do lado de cá, na dispensação da graça, é o arrebatamento. É a primeira coisa que surge no horizonte para a igreja. E para dar mais substância nisso que eu estou falando, eu recomendo a você que dê uma olhada em duas passagens do apóstolo Paulo. Uma está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, e a outra está na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2. Ok? Congregar, ainda mais agora, quando o dia de Cristo se aproxima. Ele está trazendo o sentido de urgência. Se no primeiro século da era cristã já havia esse sentimento de urgência na mente do apóstolo que estava escrevendo essa carta, quanto mais agora na nossa geração. Ok? Fica aí só essa observação. Bom, primeiro ponto, dividindo corretamente o texto para nivelamento no grupo de comunhão. Eu trago aqui algumas questões para discussão no grupo. Para quem a passagem está falando? Qual é o público? Somos nós, a igreja, ou é um outro tipo de público? Aí fica para o grupo discutir.
E aqui na apostila a gente traz alguns versículos de referência para substanciar a discussão no grupo de comunhão. Segunda questão: qual o sentido de congregar, reunir? Isso significa frequentar uma igreja ou traz um sentido de pertencimento, pertencer a uma família, a uma igreja local? Fica aí para o grupo discutir isso. Outro ponto dentro desse item, dividindo corretamente a passagem. Posso manter a fé e o serviço? Aqui, evidentemente, a fé em Deus, o serviço ao Senhor. Eu posso manter isso estando desigrejado? Que é uma discussão bastante contemporânea. Porque hoje tem mais gente fora da igreja do que dentro da igreja. É uma estatística já conhecida. Ok? Fica aí um ponto de interrogação para discussão no grupo. Eu sirvo a Deus estando na família ou fora da família? Parece uma questão óbvia, mas não é não. A gente tem que prestar atenção nas implicações desse tipo de situação. Outro ponto dentro desta discussão. Em uma situação normal, como nós agimos para com a família de Deus? Está tudo normal, não tem nenhuma urgência, é aquela rotina do dia a dia. Qual é a minha atitude, a minha postura, o meu comportamento com relação à família de Deus? Desculpem. É uma situação que veio ocorrendo da reforma para cá até uns certos dias aí, de 2018, por aí. A situação normal, alguma crise aqui, uma crise ali, mas não tinha maiores acontecimentos. Agora, aí nós estamos em 2020. A partir de 2019 aconteceu uma coisa que afetou as nações, não é? Em termos de saúde pública. Agora, por causa de circunstâncias adversas, e isso trouxe implicações de controle, de exigência, enfim, políticas de Estado, no sentido de estabelecer controles, como eu devo agir com relação à igreja? Isso muda, não muda? Isso pode se tornar perigoso? Enfim, eu quero que o grupo discuta isso, porque é uma coisa bastante do nosso dia a dia, do nosso tempo. E, por último, o que já está ruim? Aqui eu estou me referindo ao mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo está ruim desde quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim do Éden. De lá para cá, a gente só vai vendo crises, porque o pecado atrai pecado, pecado atrai pecado, e isso vai trazendo uma situação espiritual cada vez pior. Essa é a realidade que a gente vê. Tanto é que nós tivemos o dilúvio logo em seguida, ali em Gênesis capítulo 6. E de lá para cá, a situação continua. Sabe por quê? Porque a carne, o pecado, a velha natureza ainda está dentro da nossa vida. Está aqui, ó. Eu carrego isso. Isso só vai terminar no arrebatamento da igreja. E essa situação pode piorar? Já não está bom. E ela pode piorar? O que a gente tem visto de 2019 para cá? E qual é a expectativa que a gente olhando para frente, 2022, 2023, 2025, 2030, conforme a ONU coloca a sua agenda 2030, o que vai acontecer? E como é que a igreja fica no meio disso tudo? Porque é um contexto de apostasia, ok? E eu cito aqui algumas passagens para dar substância na discussão do grupo, ok? Fica aí para nivelamento do grupo. Um exemplo, e eu vou só citar rapidamente, não vamos entrar em detalhes do Velho Testamento,
Mas fica o desafio para você de pegar a sua Bíblia e ir atrás da informação, dos detalhes da vida de cada um. Caleb estava lá junto com Josué, os espias, né? Mas aqui eu quero citar um fato interessante. Caleb, aos 85 anos de idade, já poderia estar entrando para o esquecimento ou para uma aposentadoria. Ele ainda quer servir a Deus. Ele ainda quer ir para o campo de batalha. Quer dizer, é um exemplo enorme para nós, de disposição de servir a Deus, mesmo estando com 85 anos. Ok? E Moisés elogiou Caleb, dizendo que ele era um homem que persevera, que vai à luta, que tem essa pegada de quem não esmorece. Ele foi elogiado por Moisés e foi reconhecido também por Josué. Mas fica aqui só essa citação sobre Caleb. Um outro exemplo interessante é a respeito da vida de Jonatas, que era filho de Saul. Ele tinha direito, né, ao trono, ok? Mas ele reconheceu que Deus escolheu Davi. E ele não teve problema com isso. E ele desenvolveu uma aliança, uma amizade muito profunda com Davi. E tentou defender Davi junto ao seu pai, mas não foi bem sucedido. Mas o interessante na vida de Jonatas é que ele reconheceu a vontade de Deus, ungindo Davi, escolhendo Davi para ser o novo rei de Israel. E estabeleceu essa aliança que depois o seu filho, Davi, mantendo o compromisso que ele havia feito com Jonatas, ele abençoa o seu filho que era aleijado, porque ele morreu numa batalha junto com o pai. Mas interessante que, mesmo reconhecendo o chamado de Deus na vida de Davi, ele não abandonou o seu pai. E o seu pai estava mal. E era um guerreiro. Jonatas era um guerreiro e morreu na guerra juntamente com o seu pai. O interessante, a gente traz esses exemplos para trazer motivação na nossa vida. Um outro exemplo que eu quero trazer são algumas pessoas que estiveram ao lado do rei Davi. Amassai é um homem gentio que fazia parte ali do exército de Davi. Davi falou para ele: olha, cara, fica, vai, você não precisa ficar comigo e ir para onde eu vou. Ele falou: não, aonde você for eu vou com você. Ou seja, ele firmou uma aliança com Davi e não abriu mão da sua fidelidade, ok? E acabou sendo um capitão dos 30, né? Ali junto com Davi. Então são exemplos que a gente vai dando para marcar essa questão do compromisso. Itaí é outro também gentio que fazia parte do exército de Davi. É outro caso também, que quando Davi estava fugindo por causa da traição do seu filho Absalão, uma situação difícil, ele tinha que fugir para não ser morto. Ele disse para Itaí: olha, fica aí, né, você fica aí e eu vou para um outro lugar. Ele falou: não, aonde você for eu vou também. Quer dizer, são exemplos de lealdade, de compromisso e que envolve risco. E as pessoas mantêm o seu compromisso. O outro é Urias, também um gentio como o Itaí. Mesma coisa, servindo o rei Davi no seu exército. E aí aquele caso bastante conhecido do adultério de Davi com a esposa de Urias. O interessante
que Davi cometeu um erro, a mulher de Urias se engravidou e ele ficou preocupado com a questão do escândalo público. Ele quis montar um estratagema para que Urias viesse e acompanhasse a sua esposa, para que depois não surgisse nenhuma dúvida com relação à paternidade do filho. Você lendo lá, você vai ver, né, essa história. Só que ele não aceitou esse tipo de coisa. Ele não sabia de nada, ele não sabia do que se tratava, da falsidade de Davi naquela situação específica. Mas ele se recusou a ir para casa, dormir com a sua mulher, enfim, ele se recusou. E Davi ainda forçou um pouquinho mais a situação. Pediu para ele ficar mais 2 dias, começaram a beber, o cara assim embebedou, nem bêbado ele quis ir para casa. Ele preferiu ficar com os outros servos de Davi. Aí Davi percebeu que não tinha situação, manda uma carta, Urias leva essa carta para Joabe. E aí monta-se um estratagema para que ele fosse morto na linha de batalha. Ou seja, a situação do pecado é assim, ele vai enrolando e vai enrolando e vai enrolando e vai ficando cada vez pior, né? E o que eu chamo a atenção aqui é que Davi, nesse caso específico, não soube corresponder à lealdade, ao compromisso de Urias. Depois ele se arrependeu, ele teve que se acertar com Deus e isso trouxe consequências na vida familiar de Davi. Daí que a gente traz a seguinte conotação. Quando nós estamos falando de compromisso, nós falamos do líder, que pode ser um rei, e nós falamos do exército ou da equipe do rei. O compromisso é uma via de mão dupla, tanto da parte do liderado quanto do líder. Porque essa transparência, essa lealdade, esse compromisso, ele é mútuo, ele é uma via de mão dupla. Porque senão fica complexo você estabelecer um legado ou constituir uma equipe que não dê problemas. Isso é construído no dia a dia. Ok? A gente tem que entender os dois lados da questão. Muito bem, são alguns exemplos que a gente trouxe. No Velho Testamento você poderia trazer muito mais, Daniel, os amigos de Daniel, enfim, várias questões que a gente poderia trazer aqui, mas não é o nosso objetivo. Nós trouxemos esses casos só para caracterizar a questão do compromisso para você andar na família de Deus. Ok. Aplicação pessoal disso tudo que a gente viu aqui. A expressão, aqui eu quero dar importância e destaque na aplicação espiritual daquilo que a gente viu. A expressão concreta da fidelidade, palpável, concreto, aquilo que é real, é fato, só pode acontecer se eu estiver em algum lugar fazendo alguma coisa. Você concorda comigo? Porque fidelidade não é uma coisa ideal, genérica, abstrata. É algo concreto. Eu estou numa igreja local e ali eu tenho que medir a minha fidelidade, o meu compromisso. Fora da igreja local, como é que eu vou medir isso? Fica complicado, fica confuso. Então a gente tem que fixar esse ponto para a nossa vida. Eu não posso ser fiel aonde eu não estou. Não faz sentido, porque ficaria uma coisa muito abstrata, não é concreto. Não é? Se eu tenho um pastor ou se eu tenho uma equipe que trabalha comigo, é ali o ambiente da minha fidelidade e do meu compromisso. É simples assim, não adianta ficar teorizando, racionalizando, porque aí você vai cair numa coisa perigosa que é racionalizar uma situação. E aí você pode cair na rebelião e isso não interessa para nós.
nós temos que discutir como eu estou aqui fazendo o quê. É bem simples e bem direto. E aí fica para nossa reflexão. E qual tem sido a minha motivação ao servir? Qual é a minha motivação quando eu faço alguma coisa na igreja local? Que aqui eu quero trazer especificamente para a igreja local. Qual é a motivação do meu coração? Pode ter inúmeras, mas qual é a motivação que realmente permanece diante do Senhor da igreja? Só o amor permanece diante do Senhor. É a compaixão de Deus, é o zelo, a excelência que eu busco para servir a Deus. E eu sirvo a Deus servindo as pessoas. Ok? E Jesus deu exemplo lavando os pés dos discípulos. E outra coisa importante também, quando a gente fala de compromisso, não tem como ser fiel em algum lugar fazendo alguma coisa se eu não mexer na minha agenda pessoal. É porque prioridades, interesses, tempo, recursos, dedicação, isso toma tempo. Isso envolve recursos, infraestrutura, dedicação. E se eu não mexer na minha agenda, eu sempre vou arrumar uma desculpa. Olha, eu não tenho tempo, estou muito ocupado, agora não dá. E aí, inúmeras justificativas. Então eu tenho que parar, refletir, avaliar e mexer na minha agenda pessoal, para que eu possa ser fiel aonde eu estou fazendo alguma coisa. Sempre é possível compatibilizar as coisas. Agora, quando eu vou levando assim, sem um planejamento, sem estabelecer prioridades, eu vou acabar desistindo, frustrando, falhando no meu compromisso e acaba criando confusão. Então, antes de você construir alguma coisa, a Bíblia diz que você deve planejar, para que você não seja envergonhado. Começou e não terminou. Então, planejamento tem a ver com a minha agenda pessoal que precisa ser mudada. Fica aí para a tua reflexão e para a minha reflexão, ok? Agora quero incentivar você a não faltar nas reuniões do grupo, a você ser uma pessoa entusiasta ali junto com os seus companheiros do grupo de comunhão. Promova intencionalmente a unidade entre as pessoas. Aonde tiver qualquer coisinha de divisão, não, tem que trabalhar no sentido de manter a unidade do corpo, porque é juntos que nós vamos fazer a obra de Deus. Ore pelo grupo, pelas pessoas, por aqueles que estão passando por problemas, visite, manda mensagem, ou seja, seja interativo com as pessoas. Divulgue essas reuniões para outras pessoas, leve alguém com você, uma pessoa nova, receba bem os novos, porque isso é uma estratégia, isso é importante para a gente não perder ninguém. E a CCA tem um trabalho de assistência social e nós precisamos de doações e nós contamos com as suas doações, ok? E chegue mais cedo na celebração da igreja para que você possa ajudar em alguma coisa, possa receber bem, calorosamente as pessoas e orar pelas pessoas. Isso tudo mantém o corpo de Cristo unido e aceso, e isso agrada o Senhor. Agradeço a você aí pela tua fidelidade nos acompanhando num estudo tão longo. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Conto com você a semana que vem.